da Mesa do Pastor número 1530. Esta Mesa do Pastor também vai ser diferente, como a outra vez passada, onde eu fiz um vídeo de abertura, e nós estamos ainda relacionados ao tema anterior. No último dia 27 de julho desse ano de 2024, nós tivemos uma data extremamente importante para a história da nossa igreja. Nós organizamos lá no Rio Grande do Norte a nossa terceira filha. E eu gostaria de usar então esta Mesa do Pastor para falar da organização desta missão que nós tínhamos lá em mais uma igreja agora do Campo Potiguar, uma igreja batista que se soma às outras que já existiam, aumentando então o número dessas igrejas. E é isso que eu vou falar numa linguagem um pouco mais coloquial do que a linguagem normal, porque são muitas as pessoas que nos perguntam como foi, como é que aconteceu, como é que as pessoas que se fizeram presentes. E eu creio que com essa narrativa e narração eu vou colocar para essas pessoas as informações que são necessárias. Então vamos falar da organização da Missão Batista de Novo Monte, em Monte Alegre, em igreja. Realizada aos 27 dias do mês de julho do ano de 2024, sob os auspícios da Igreja Batista do Parque São Basílio, em Campo Grande, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. A partir das 19 horas desse dia, na sede da missão, na rua Jefferson Rodrigues, número 196, bairro de Novo Horizonte, município de Monte Alegre, no estado do Rio Grande do Norte, sob a presidência do pastor Valdemir Alves da Silva, esse que fala com vocês, presidente da igreja organizadora, abrem-se os trabalhos do concílio examinador. O pastor Valdemir Alves da Silva, após palavras de explicações sobre o concílio, orou e solicitou à congregação o cântico do hino 426 do cantor cristão, Gratidão na Luta, e leu o texto de Efésios 3, de 8 a 10, convidando em seguida o pastor Aloísio Antônio Fernandes da Silva, então o dirigente da missão, para que lesse o histórico das atividades que redundaram na formação da Missão Batista de Novo Monte, em Monte Alegre, desde o seu início em 2006 até a presente data. Em seguida são registradas as presenças dos seguintes pastores e diáconos ligados às igrejas pertencentes à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista Norte Rio Grandense e à Convenção Batista Carioca. 1. Pastor Antônio Barros, pastor da Igreja Batista em Comum. 2. Diácono Carlos Luiz, da Primeira Igreja Batista de Canguaretama. 3. Pastor Celso Gibbs, pastor da Igreja Batista da Esperança, em Natal, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Rio Grande do Norte. 4. Pastor Daniel dos Santos, pastor da Igreja Batista em Monte Castelo de Parnamirim. 5. Pastor Eliabe de Oliveira e Silva, pastor da Igreja Batista do Santarém, em Potegi, Natal, e presidente da Convenção Batista do Rio Grande do Norte. 6. Pastor Eude Cabral Figueiredo, pastor da PIB de Goianinha. 7. Diaconisa Eugênia Miranda, da Igreja Batista em Comum. 8. Pastor Harley Vondrasek, ministro de missões da Igreja Batista do Parque São Basílio, Convenção Batista Carioca. 9. Diaconisa Josiane Rocha, da Igreja Batista em Comum. 10. Diácono Josias de Assis Rocha, da Igreja Batista em Comum. 11. Diácono Josislan de Assis, da Igreja Batista em Comum. 12. Diaconisa Maria Lúcia da Silva, da Primeira Igreja Batista de Canguaretama. 13. Pastor Marcolino Justino Pontes, da Missão Batista em Brejinho. Esta missão é a futura filha da recém-organizada igreja, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa neta, não é? 14. Diaconisa Priscila Freire, da Igreja Batista em Comum. 15. Pastor Robson de Azevedo Freitas, pastor da Primeira Igreja Batista de Canguaretama e secretário executivo da Convenção Batista Norte Rio Grandense. 16. Pastor Roberto Causolani, ministro do Ministério Igreja na Rua, da nossa igreja, não é? Igreja do Parque São Basílio, a nossa igreja afiliada à Convenção Batista Carioca. 17. Missionário Sebastião Barbosa, da Igreja Batista em Tangará, presidente da Associação Batista do Agreste. 18.
Pastor Valdemir Alves da Silva, pastor da Igreja Batista do Parque São Basílio, em Campo Grande, Rio de Janeiro, eleito presidente do Concílio Organizador. Foram então 18 pastores e diáconos e diaconisas, né, presentes neste culto e solenidade de organização. Em seguida, registraram-se as igrejas presentes com seus representantes. 1. Igreja Batista em Comum, 22 membros presentes. 2. Igreja Batista do Parque São Basílio, 9 membros presentes. 3. Primeira Igreja Batista em Canguaretama, 4 membros presentes. 4. Igreja Batista de Santarém, Potegi, 2 membros presentes. 5. Igreja Batista em Goianinha, 2 membros presentes. 6. Igreja Batista em Monte Castelo, Parnamirim, 2 membros presentes. 7. Igreja Batista em Tangará, 2 membros presentes. E 8. Igreja da Esperança em Natal, membro presente 1. E 9. Igreja Batista Multiplicadora em Pedra Branca, também com 1 membro presente. O pastor Valdemir Alves da Silva comunica aos presentes a formação da diretoria do Concílio Organizador e que ficou assim constituída. Presidente, pastor Valdemir Alves da Silva, pastor da Igreja Organizadora. Secretária, irmã Sandra Maria de Oliveira da Silva, membro da Igreja Organizadora e da missão a ser organizada em igreja. Examinador, pastor Antônio Barros, da Igreja Batista em Comum. Oração consagratória, diácono Misael Lopes Ferreira, da Igreja Batista em Comum. Entrega da Bíblia, pastor Eliabe de Oliveira e Silva, da Igreja Batista em Santarém e Potegi, como já dissemos, presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense. A leitura do pacto foi escolhido o pastor Eude Cabral Figueiredo para fazê-la, pastor da Primeira Igreja Batista em Goianinha. O orador ocasional e oficial, o pastor Harley Vondrasek, ministro de missões da Igreja Organizadora, da nossa igreja. De imediato, o pastor presidente do concílio pede a leitura dos nomes dos 39 membros da missão que, ligados à membresia da Igreja Batista do Parque São Basílio, aceitam ser transferidos para o rol de membros da igreja a ser organizada como seus membros fundadores. A irmã Sandra Maria de Oliveira e Silva, na função de secretária do concílio, faz então a leitura dos nomes que saíram e foram, desses nomes foi que nós aqui em Parque São Basílio, né, fizemos a transferência nesse domingo que passou. Segue na ata que fizemos, vai seguir a lista, né, tem a lista desses membros fundadores. Isso feito, o pastor Antônio Barros, como examinador, fez uma série de perguntas acerca das doutrinas e práticas batistas comuns às igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, às quais a congregação, por meio de vários dos seus membros, respondeu satisfatoriamente. Dando-se por satisfeito, o examinador voltou a palavra ao presidente do concílio, que franqueou aos membros do mesmo o direito de fazer quaisquer outras indagações. Não havendo perguntas, o presidente consultou aos conciliários se eles recomendavam a organização em igreja da Missão Batista de Novo Monte, em Monte Alegre. A organização é proposta por unanimidade e, após efusivas palmas, o pastor Valdemir da Silva, na qualidade de presidente do concílio organizador, declarou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a missão organizada em igreja. O pastor Celso Gibbs, da Igreja Batista da Esperança em Natal e atual presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Rio Grande do Norte, propôs, no que foi apoiado por unanimidade, o registro de uma moção de gratidão à igreja nossa aqui, a Igreja Batista do Parque São Basílio, no Rio de Janeiro, pela visão e investimento na região de Monte Alegre, que resultou então na organização de mais uma igreja no Campo Potiguar. O pastor Valdemir agradece então em nome da Igreja Batista do Parque São Basílio a manifestação de carinho e convoca a Novela Igreja para a sua primeira assembleia como igreja organizada. Com a proposta da irmã Maria das Neves de Oliveira e apoio da irmã Raíssa Oliveira Keila da Silva, a recém-organizada igreja foi declarada em assembleia, a sua primeira assembleia, né, com a seguinte ordem do dia. 1. Aprovação do nome oficial da igreja. 2. Eleição da primeira diretoria da igreja. 3. Filiação às Convenções Batistas Brasileira e Norte Rio Grandense e à Associação Batista do Agreste. O nome oficial da igreja é determinado como Igreja Batista de Novo Monte, em Monte Alegre.
A primeira diretoria da igreja fica assim constituída: presidente, pastor Aloísio Antônio Fernandes da Silva, explicando-se que a atual posição de presidente da igreja não é a mesma de pastor-presidente, que será ratificada posteriormente, conforme manifestações da igreja, quando missão. Aí sim, então, o pastor Aloísio será empossado como pastor da igreja, em um culto a ser celebrado em data para isto designada. Na vice-presidência da igreja foi confirmada a irmã Priscila da Silva Guedes. Como primeira secretária, foi eleita a irmã Sandra Maria de Oliveira da Silva, a esposa do pastor-presidente, não é? Ou do pastor que exerce agora a função de presidente, até ser empossado como pastor. Como segunda secretária, a irmã Sinara Xavier Barros de França. Como primeira tesoureira, foi eleita a irmã Sebastiana da Silva Guedes. E como a segunda tesoureira, a irmã Silvana Pereira Santos Medeiros. Percebam que, com a exceção do pastor Aloísio, que é o presidente, todos os demais membros da diretoria da Nova Igreja são irmãs, são mulheres, né? Ficou decidida a filiação da nova igreja à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista Norte Rio Grandense e à Associação Batista do Agreste. Com a recomendação da direção da Assembleia de que a nova igreja logo comecem os trabalhos de composição e aprovação de um estatuto, né, para que se possa ter o seu CNPJ, a Assembleia Primeira da Igreja recém-organizada foi então declarada encerrada. E a pedido do presidente do concílio, todos os presentes cantam o hino estandarte desta igreja, 456 do cantor cristão. A direção do concílio solicitou então ao pastor Aloísio, que como presidente da igreja recém-organizada, para que ele se sentasse no púlpito para o qual se dirigiu o diácono Misael Lopes Ferreira, que fez a oração consagratória da novela igreja, no que foi seguido pelo pastor Eliabe de Oliveira e Silva, que, como lembramos, presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense, entregou então à igreja organizada a Bíblia, um exemplar da Bíblia, né, para isto destinada. Ele leu o texto de Hebreus 4:12 e explica que a Bíblia oferecida é um marco histórico da nova igreja e que deverá permanecer nela assim conservada, não devendo ter outro destino que não o qual lhe está sendo dado. O pastor Eudes Cabral Figueiredo assume o púlpito e faz a leitura do Pacto das Igrejas Batistas. Em seguida é dada a palavra ao pastor Harley Vondrasek, ministro de missões da nossa igreja aqui em Parque São Basílio, que entrega a mensagem ocasional e oficial baseada em Mateus 21:13 sobre o tema "A minha igreja será chamada casa de oração", uma mensagem bastante oportuna. Reassumindo a direção, o pastor Valdemir Alves da Silva fala da sua emoção em estar testemunhando o surgir de uma nova igreja batista no Brasil e declara encerrados os trabalhos do concílio organizador e encerra toda a reunião com a impetração da bênção dos apóstolos. A Convenção Batista Norte Rio Grandense tem atualmente cerca de 17 mil membros batizados e uma comunidade de cerca de 27 mil pessoas em 108 igrejas e 120 congregações ou missões. No domingo, né, pela manhã, não é costume das igrejas da região fazerem culto. Eles não cultuam normalmente pela manhã. Os cultos são feitos domingo à noite. Nesse domingo à noite eu tive o privilégio de pregar a igreja, então, recém-organizada. Não fui eu quem fez, então, o primeiro sermão, porque o primeiro sermão foi feito pelo pastor Harley Vondrasek. Mas à noite nós tivemos a oportunidade de pregar a igreja, estavam praticamente todos os membros fundadores ali presentes e tivemos também a visita, né, de dois candidatos, um candidato a deputado e outra, me parece, a filha dele mesmo, candidata a vereadora, e eles são evangélicos, e depois chegou o candidato a prefeito de Monte Alegre, que deu uma rápida palavra e falou da alegria de estar presente naquele evento. É um município pequeno, né, e os políticos são bastante, assim, tem uma ligação bastante profunda com as igrejas, independente das denominações religiosas que professem. Como disse, os dois candidatos, um a deputado e outro a vereadora, são evangélicos, me parece, da Assembleia de Deus. O prefeito não é
não se considera evangélico, não sei a religião que ele tem, né? Mas tem sido demonstrado, mesmo como de candidato e em outras funções políticas, uma pessoa bastante achegada ao amigo dos evangélicos. O prefeito anterior, né, foi bastante assim, solícito em relação à missão, quando ainda missão, é conhecido bastante das demais igrejas da região próxima e da igreja em comum, né, que nós já falamos aqui. Ele inclusive deu do seu bolso, porque isso é a prática batista, né? Ele deu uma oferta pessoal para o piso da igreja, ele colocou o piso da igreja em comum e tem assim, o seu nome assim, é sempre muito bem falado, né? Lembrado pelos batistas da região. Que Deus abençoe, né, essas pessoas envolvidas na política, né? E que a gente possa ter um bom relacionamento sem precisar necessariamente sair dos limites que nos são propostos pela nossa tradição e visão batista. Que Deus abençoe a Novel Igreja, né? E que Deus possa nos dar a oportunidade de dentro de mais um pouco tempo, termos a nossa quarta igreja, né? Por que não? Deus abençoe os nossos irmãos lá de Monte Alegre.